Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal A Bíblia Vive. Hoje estamos trazendo a terceira e última parte da nossa série A Panela Fervendo. Mas antes de começarmos com a leitura, quero te convidar, a você que está conosco e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e nos deixe seu like. Nos ajude a divulgar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Para essa terceira parte da série, como já falamos, A Panela Fervendo, hoje vamos estar lendo em Ezequiel 24, que é a nossa leitura base ao longo dessa série, Ezequiel 24, mas hoje estamos a partir do versículo 19, fazendo uma lembrança, uma recopilação daquilo que já vimos nessa série, né? Ezequiel 24 retrata uma parte do ministério de Ezequiel, onde o Senhor instrui Ezequiel para mostrar ao povo que o juízo de Deus, o juízo do Senhor estava chegando, e para isso teve uma série de coisas que Ezequiel teve que fazer e falar, né? Na primeira parte desse capítulo 24, o Senhor instrui a Ezequiel a respeito da panela fervendo e todo o seu significado, a respeito da carne na panela, a respeito de quem era, o que significava a panela, o que significava a carne. Esse foi o nosso primeiro vídeo que está aqui no canal, já disponível. E nosso segundo vídeo dessa série foi a respeito da morte do profeta Ezequiel, onde o Senhor onde o Senhor avisa Ezequiel que de um só golpe ele iria atirar, né, a luz, ele ia tirar o desejo dos olhos de Ezequiel com respeito à morte da esposa do profeta. E nesse terceiro capítulo da nossa série, nessa sequência de leitura, nós trouxemos Ezequiel 24 a partir do versículo 19, e vamos do 19 até o 24. E diz assim a palavra do Senhor: E o povo me disse: Não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: Venho a mim a palavra do Senhor, dizendo: Diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma. E os vossos filhos e as vossas filhas que deixaste cairão à espada. E fareis como eu fiz. Agora é Ezequiel falando: Não vos rebuçareis e não comereis o pão dos homens. E tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, não chorareis, mas desfinhar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. E no versículo 24 diz Deus: Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. O povo perguntando para Ezequiel se ele não explicaria aquilo que estava acontecendo, né? O povo não conseguia entender o porquê de Ezequiel não esboçar nenhum tipo de reação diante da morte da sua própria esposa, né? E sendo que, obviamente, Deus tinha instruído Ezequiel para não fazer nada disso, nada que era costumeiro, nenhum ritual de luto, nada. Por quê? No versículo 20, Ezequiel vai vir dizendo ao povo de Israel: Venho a mim a palavra do Senhor dizendo. No 21 diz assim: Diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Eu profanarei o meu santuário e a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma. E os vossos filhos e as vossas filhas que deixaste cairão à espada. Na morte da esposa do profeta,
Deus estava querendo mostrar ao povo a destruição vindoura de Jerusalém, a destruição vindoura do templo de Jerusalém, e assim também o Senhor avisa ao povo que aqueles filhos, né, temos que lembrar que o ministério do profeta Ezequiel se desenvolveu durante o exílio na Babilônia, ou seja, Ezequiel estava falando com os exilados, mas os filhos dos exilados que estavam em Jerusalém, o Senhor avisa que eles estariam sendo mortos à espada. E o Senhor avisa também ao povo que a própria Jerusalém e o templo de Jerusalém seria destruído. E no versículo 22 diz: e fareis, agora é Ezequiel falando, e fareis tudo quanto eu fiz, da mesma forma que a minha esposa foi morta e eu não esbocei nenhum tipo de reação, assim disse o Senhor para convosco. Não farás rituais de luto, não rebuçareis, mas Deus diz: mas desfiar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns para com os outros. O que estava acontecendo nesse contexto dessa palavra? O povo, ele tinha muito orgulho a respeito de Jerusalém, ele tinha muito orgulho a respeito da glória do templo em Jerusalém, e Deus faz todo esse preparado, todos esses acontecimentos para mostrar ao povo que eles já tinham se afastado da presença de Deus, que a presença de Deus já tinha saído daquele lugar ao qual eles idolatravam tanto, e que de um só golpe Deus destruiria. Ele diz: eu vou profanar o meu santuário, diz Deus, e a glória da vossa fortaleza, né? E o regalo da vossa alma, aquilo pelo qual vocês tanto se regozijam, tanto se orgulham, eu vou destruir, e os seus filhos vão ser mortos à espada. E aqui vem a parte onde o povo não vai reagir, mas não por causa da instrução de Deus, que não poderia reagir, não poderia fazer rituais de luto. O povo não vai reagir porque tamanha vai ser a destruição, tamanho vai ser o que Deus fará, que o povo não vai ter reação, não vai poder reagir da maneira que costumeiramente faria. Por isso que Deus usou a vida do profeta e instruiu o profeta a não esboçar reação, porque quando viessem os acontecimentos conforme o propósito de Deus, as pessoas não iam ter como reagir. E aqui ele continua dizendo no versículo 23, tal assim como já limos para com o profeta Ezequiel, que o povo manteria os turbantes, né, na cabeça, os sapatos nos pés, e não lamentaria, não choraria, mas iam se desfiar na sua própria maldade. Olha o que Deus está falando aqui, que na própria maldade do povo, eles iam sofrer, eles iam se desfiar, e eles iam lamentar uns para os outros. E essa passagem termina dizendo: assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez, fareis. Deus falando. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou Deus. Uma aplicação prática para a nossa vida a respeito dessa passagem, a respeito dessa série, na qual temos compartilhado ao longo desses 3 capítulos da nossa série, é a respeito de qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida. Aonde que está a glória do Senhor na nossa vida? Qual é aquilo pelo qual nós nos orgulhamos que ocupa o lugar de Deus? Porque Ele diz, Deus diz aqui: quando eu destruir tudo aquilo que vocês idolatram, quando eu destruir tudo, o orgulho da vossa alma, o regalo da vossa alma, então aí vocês vão ver e vocês vão saber que eu sou Deus
né? Que eu sou soberano e que eu deveria estar ocupando o lugar que esses ídolos e essas estruturas ocupam em vosso coração. Eu quero agradecer mais uma vez pela audiência, pela companhia a respeito desses 3 capítulos da nossa série e lembrar a todos, onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.